A ciência é fundamental, mas você já imaginou que a gente não pode engolir qualquer pesquisa sem questionamento? É polêmico hoje, hein? Mas é sobre isso que nós vamos falar, sobre a ciência e algumas derrapadas. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Estou desde 2012 em sala de aula e oriento famílias que resolvem aí, que precisam resolver desafios com suas crianças, com seus adolescentes, seja em dificuldade de conteúdo, seja falta de motivação. Eu vou deixar o link aqui do grupo do WhatsApp de mães, onde eu entrego conteúdo até mais próximo todos os dias, para que você possa aí desfrutar. E também do PEP, que são os meus planos, né, os meus serviços, o meu WhatsApp particular. Entre em contato para conhecer melhor, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu peguei 2 exemplos aqui, falando sobre como a ciência, às vezes, ela pode nos levar para caminhos assim não tão positivos. Eu costumo usar muito referências científicas nos meus estudos, nos meus conteúdos, costumo sim, inclusive, quando se fala de educação domiciliar e de apoio da família, isso já foi comprovado cientificamente, né? Até a Harvard já comprovou isso. Porém, tem algumas coisas que você precisa ficar de olho atento para que isso não atrapalhe aí no seu processo, aí nos desafios escolares e até mesmo na educação de seus filhos. Um exemplo que eu peguei aqui, tem umas pesquisas recentes das universidades de Stanford, de Maryland e de San Diego que falam de benefícios da fofoca. Sim, benefícios da fofoca. Porque, segundo esses estudos, fofocar aproxima pessoas, cria laços sociais e até libera hormônios de bem-estar. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Liberar hormônios de bem-estar. Bom, liberar hormônios de bem-estar, videogames, vícios, até vícios pesados, todos eles liberam, tá? Então, só para começar, né? Que é a tal da dopamina, inclusive. Criar laços sociais, você realmente precisa criar laços sociais falando dos outros? Né? Pessoas saudáveis, elas falam de ideias, elas não falam de outras pessoas. E eles até estavam falando assim de uma fofoca do bem, quando você fala bem de outras pessoas. Só que isso não é fofoca, isso é elogio. Se você procurar o significado da palavra fofoca no dicionário, você vai entender que a fofoca ela já está impregnado nela no sentido negativo, né? É para você falar negativamente de uma pessoa, é para você fazer comentários jocosos, não é para você falar bem de outra pessoa. Isso não é fofoca, tá? Então, calma. Se a ciência diz que fofocar é bom, então tá liberado sair falando da vida dos outros? Claro que não, né? A fofoca, inclusive, no sentido religioso, ela é, pelo menos um católico, né? Ela é um pecado. Você tá sendo maledicente, então é um pecado. Então a pesquisa, ela precisa ser lida dentro do contexto. Então, o resultado não transforma algo prejudicial em virtude. Fofoca não tá muito longe de ser virtude. Então, assim, se a ciência disse, então vale. Então, as crianças e os adolescentes, eles podem estar expostos a isso. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa, porque isso pode incentivar crianças e adolescentes a ir para hábitos não tão legais, né? Não tão bons. E tem um outro exemplo também que eu gostaria de citar, que é uma pesquisa, inclusive, da PUC de São Paulo. Tem alguns estudos americanos também que fazem isso. Gente, PUC, Pontifícia Universidade Católica, mas enfim. Que, bom, como você pode, como eu já falei em outros vídeos, inclusive, o cérebro, o nosso cérebro, ele está pronto depois, entre os 18 e os 25 anos, né? Depende muito da pesquisa aí, mas, enfim, o nosso cérebro ele está pronto aí no começo da vida adulta. Enquanto isso, né, na infância e na adolescência, não, ele está em formação. Inclusive, quando se fala de diagnósticos de transtornos psiquiátricos, muitos deles não são dados antes dos 25, justamente por conta disso, tá? Para não haver erros. Porém, esses estudos, eles mostram que
quando se fala de identidade de gênero, desde muito cedo a criança já está pronta. Quer dizer, os dados falam assim que as crianças demonstram uma inclinação para um determinado lado, né, para escolher o seu gênero. Só que a interpretação que se dá a esses dados pode ser usada para sustentar ideologias. Então, pode ser usada para sustentar que uma criança de 3, 4 anos já escolheu o seu gênero. E isso não é assim, porque o ambiente também influi nessa escolha. Então, se uma menina, por exemplo, ela foi criada num ambiente onde ela é incentivada a ser um menino, sim, ela vai se identificar como menino. Isso pode acontecer, né? E vice-versa também. E outra coisa também que é muito importante salientar. Na primeira infância, e isso é muito comum, quando eu trabalhei em educação infantil, eu vi muito isso. As crianças, elas não têm essa noção de brinquedo de menina e brinquedo de menino. Então é muito comum que meninas brinquem de carrinho, é muito comum que meninos brinquem de comidinha. E isso não tem nada a ver com gênero, tá? Nada a ver. É porque eles não têm essa coisa de separação. Eles simplesmente não têm nessa idade. Então, fique esperto, fique esperta, porque isso pode ser usado para validar agendas, tá? Inclusive dentro da escola. Cuidado. Uma criança e um adolescente, ela não está preparada para fazer uma escolha tão importante na vida delas e ainda irreversível, né? Dependendo aí se já foi entrar com hormônio, se já foi entrar com procedimentos, é irreversível. Imagina o que isso pode causar nessa criança, nesse adolescente, se ele vê que não se ele chegar a ver que não é bem assim, né? Então, assim, a ciência é uma ferramenta extremamente importante. Através dela foram várias descobertas, assim, muito importantes, mas não é uma autoridade suprema. Então, assim, as famílias precisam acompanhar, precisam questionar e ensinar os filhos a fazerem o mesmo, né? Até porque a educação familiar e domiciliar, ela deve formar leitores críticos, né? Tá, isso é um dado, mas o que ele significa? Quem interpretou, com que intenção? Então, é isso. Antes de passar, assim, como questionar de forma saudável, sem ser uma coisa muito, como posso dizer, muito escandalosa, digamos assim, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Se tiver aqui o botão inscrever-se, já se inscreva, porque agora eu tô fazendo vídeo de segunda a sexta, hein? Eu tô nessa nova fase aí de 5 vídeos longos por semana e vai ter mais, como posso dizer, mais conteúdo sobre educação familiar e domiciliar, se você se interessa pelo assunto. Então, vamos às dicas práticas para pais. Então, pergunte quem financiou a pesquisa, porque muitas empresas financiam pesquisas para estar a favor delas. Então, presta atenção nisso. Diferencie dados e interpretações. Então, pergunte quem financiou a pesquisa, diferencie esses dados, essas interpretações e converse com os filhos mesmo sobre como a ciência pode ser usada de formas diferentes. Então, assim, a ciência é essencial, a gente não tá aqui jogando pedras na ciência, demonizando a ciência, não, muito pelo contrário, ela é importante, mas ela precisa ser questionada. Não é se fechar no conhecimento, e educar em casa é isso, é aprender a filtrar, a discernir e ensinar os filhos a fazerem o mesmo, né? Porque informação sem senso crítico, ela vira manipulação, tá? Então, toma cuidado com isso. Bom, eu vou deixar aqui, né, o link das minhas redes sociais, dos serviços, do meu WhatsApp, caso você se interesse, e tem um grupo também. Então, seja muito bem-vinda lá, um grupo de mães, e é isso que eu gostaria de falar hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.